Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nós os pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nós os pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição de almas, assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nós os pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo nessa manhã de hoje, nessa manhã de quarta-feira de cinzas, desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse hoje e sempre no seu coração. E mergulhados nessa paz, mergulhados nessa presença de amor, eu venho ler para vocês aqui, antes do nosso início dessa formação, algo que me chamou a atenção do Santo Catecismo, na questão 501, que diz o seguinte: Jesus é o Filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito, numa multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. Então, crendo nessa maternidade espiritual, pedindo também a intercessão de todos os santos, em especial a intercessão de São José Maria Escrivá, vamos iniciar esse momento de formação, entregando esse momento de partilha, onde nós vamos juntos aprender sobre como criar intimidade com os santos anjos, entregando esse momento nas mãos de Nossa Senhora, pedindo a poderosa intercessão de São José Maria Escrivá. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desde já pedindo também a presença dos nossos anjos da guarda, vamos invocar eles. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E vamos deixar que a paz que habita no coração dos nossos anjos da guarda possa repousar o nosso coração, clamando o Espírito Santo: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa live de hoje vai ser sobre como criar intimidade, com os nossos anjos da guarda através do Santo Terço. Mas antes de eu abordar a questão de como criar
intimidade com o nosso anjo da guarda através do Santo Terço, é preciso eu repassar para vocês, né? Baseados em experiências minhas, baseado naquilo que a igreja aconselha, naquilo que a renovação carismática também nos direciona, né? Vocês sabem que eu tenho, né, uma ligação muito forte com a renovação carismática, é onde eu aprendi a minha formação espiritual, foi justamente na renovação. Então, eu vou falar para vocês algumas coisas que é muito importante para não haver interferência, seja humana ou seja espiritual, de anjos decaídos, porque isso existe, né? Então, para nosso bem, para nossa proteção espiritual, né? Sempre que vocês forem rezar esse terço, da maneira que eu vou repassar aqui, eu indico, claro que fica na vontade de cada um de vocês, né? Mas seria muito bom que vocês tivessem ali um copinho de água benta, que você tomasse essa água benta antes de você iniciar esse momento de oração, que você invocasse o Divino Espírito Santo, que você invoque a presença do seu anjo da guarda e que você entre em clima de oração, né? Se você tiver algum óleo, né, bento por algum sacerdote, se unja com esse óleo, né, na sua fronte, na sua nuca. A gente sempre pede na nossa fronte porque é onde fica a nossa consciência, né, e a nossa nuca porque é onde fica o nosso inconsciente, né? Também, se você sentir vontade de ungir também os seus ouvidos, o topo da sua cabeça, enfim, é uma forma que eu tenho essa devoção, né, que eu chamo de capacete de proteção, capacete da salvação, como diz em Efésios capítulo 6, né? Versículo 10. Então, é sempre bom antes fazermos essas orações de proteção, né? Pedimos o Espírito Santo, que ele venha nos abrir o coração, que ele nos conduza para nós podermos aumentar a intimidade com o nosso anjo da guarda, né? E invocar a presença do anjo. Né, invocar a presença do anjo da guarda. Então, depois que nós nos colocamos nessa, vamos dizer assim, posição de recepção, né, de receber essa graça de ter a intimidade com o anjo da guarda, após nós iniciarmos essas orações, digamos assim, de proteção, né, aí sim podemos com mais tranquilidade iniciarmos a oração do Santo Terço. A oração do Santo Terço, como vocês sabem, né, inicia-se com o credo, o Glória, o Pai Nosso, né, aquele início do Ângelus, né. Vocês podem fazer essa oração normalmente. A gente sabe que a força do Santo Terço justamente vem da contemplação, de nós contemplarmos o mistério, os mistérios, né? O que é que você vai fazer, né? Através do Santo Terço, né? Sempre isso aqui é como fosse uma sugestão, né? É uma forma que meu anjo da guarda me repassou para eu repassar para vocês, né? Para as pessoas que eu conheço, as pessoas que sempre me perguntam, né? Como que eu posso criar intimidade com meu anjo da guarda? É uma pergunta que eu recebo muito. Então, baseado nisso, eu estou dando esse direcionamento. Então, até o momento da contemplação, a primeira contemplação, vou dar um exemplo, né? Anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, né? O anjo do Senhor anunciou à Virgem Maria. Pronto. Você vai contemplar, sim, todo o mistério de São Gabriel Arcanjo, ele indo visitar Nossa Senhora, ele indo anunciar. Não tem problema, é justamente isso, né? Você contemplar esse mistério. Você pode também e deve fazer os seus pedidos, né, as suas intenções, não tem problema nesse terço específico para você criar intimidade com o seu anjo da guarda. Você pode e deve fazer seus pedidos devocionais, aquilo que as suas intenções.
Mas você vai pedir, né? É claro, antes precisa se ter invocado o anjo da guarda, né? Com uma oração muito simples, porém muito eficaz e importante, a oração do Santo Anjo do Senhor. Você vai pedir que seu anjo da guarda lhe inspire uma intenção dele, uma intenção do coração dele. Porque tem poucas pessoas que sabem, né? Mas os anjos da guarda, eles também têm as intenções deles. Né? Os anjos, eles também têm as intenções deles, que muitas vezes estão ligados a nós, a nossa missão, de coisas, de situações que nós nem sabemos. Né? Às vezes, o anjo da guarda, a intenção do anjo, ele pode ser algo do seu passado que você nem se lembra e que você talvez precise receber essa cura, essa graça, né? Então ele pode me inspirar nesse momento, né? Às vezes o seu anjo da guarda, ele que tem a presciência angélica, ele pode me inspirar por uma pessoa que você vai conhecer só no futuro. Ele pode lhe inspirar o nome dessa pessoa para você rezar. Então existe esse mistério. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. São exemplos do que podem acontecer. Então, você pede a inspiração do seu anjo da guarda. Que ele lhe inspire. Que ele lhe inspire. E então você vai rezar por essa inspiração que seu anjo, essa intenção que o seu anjo da guarda lhe inspirou. Né? Então, você vai rezar o Pai Nosso, as 10 Ave Marias normalmente. Chegou no segundo mistério, gozoso, por exemplo, né? A visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Você vai contemplar a Virgem Maria caminhando no deserto, né? O centro do terço vai continuar intrinsecamente ligado aos mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora você vai pedir que seu anjo da guarda, você vai colocar as suas intenções, ou se você já colocou todas elas desde o primeiro mistério, não tem problema. Mas agora você vai pedir que seu anjo da guarda lhe inspire uma segunda intenção. Que seu anjo da guarda ele lhe inspire uma segunda intenção. Então ele vai também me inspirar, né? Se você estiver aberta, se você estiver aberto a essa ação angélica do seu anjo da guarda, tiver clamado o Espírito Santo antes, tiver feito orações de combate, de proteção espiritual, para não haver interferências de anjos decaídos e nem as suas próprias interferências das suas emoções, dos seus sentimentos. Seu anjo da guarda, seu amigo protetor, enviado por Deus, Deus te ama tanto que ele te enviou um anjo, né? Olha só como é lindo o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós. Então você vai rezar e você vai pedir essa segunda intenção, que seu anjo da guarda te inspire, que ele transmita a você. E assim vai, né? Você vai rezar o Pai Nosso, as 10 Ave Marias. Chega no terceiro mistério, nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai contemplar e vai fazer o mesmo pedido. E assim mesmo se repete nos 5 mistérios do Santo Terço. Né? Esse seria, vamos dizer assim, como se fosse o início, o primeiro nível, né? De como você pode criar intimidade com o seu anjo da guarda. Sim, a irmã perguntou aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Então, como você pode criar intimidade com o seu anjo da guarda, né, através do Santo Terço. Né? Esse seria, vamos dizer assim, o primeiro nível. Né? Então, você vai rezar o terço praticamente quase normal. Normalmente como você já costuma rezar. Ou se você não reza o terço, que você assuma esse compromisso durante essa Santa Quaresma. Né? É um momento de recolhimento, é um momento de oração pessoal, né? E fazer do seu texto também uma oração pessoal, um diálogo com o próprio Jesus, né? Mas você vai pedir
que seu anjo da guarda te inspire, que ele te fale, né, essa mensagem, essa intenção dele, essas 5 intenções que você vai contemplar em cada mistério. Esse seria o primeiro nível, né, a primeira fase de momento oracional. Eu vou falar baseado nas pessoas que eu acompanho, nas pessoas que praticam isso, né? Que praticam esse método, vamos dizer assim, né? De criar intimidade com o Santo Terço. Tem pessoas que de imediato já sentem a inspiração, de imediato já recebem, já percebem, né, a presença do anjo, já tem muitas experiências com os anjos, né? São pessoas que geralmente já têm uma vida oracional, que já têm intimidade com o próprio Espírito Santo. Então isso facilita demais o canal da graça de Deus, né? Porque o mesmo canal que age o Espírito Santo é o mesmo canal que age os anjos, né? Os anjos, eles são eles são essa unidade, né, do corpo místico de Cristo, né, que é a igreja. Então os anjos e o Espírito Santo, eles se fazem um, né? O Espírito Santo é a graça de Deus, o próprio Deus. Os anjos, eles são criaturas celestes, mas eles portam essa graça, que é o Espírito Santo, para os nossos ouvidos, para o nosso coração e para a nossa mente. Então, por que eu falei dessas 3 áreas, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração? Os anjos, eles têm 3 maneiras de se comunicar conosco, né? Na realidade, eles têm infinitas maneiras, tá? Mas eu vou falar aqui das 3 principais, né? Que são pelos ouvidos, pelo coração e pela mente. Né? Então, pelos ouvidos seria de uma forma extraordinária. É raro, realmente, alguém que escuta a voz nitidamente como de uma pessoa falando, né? E escutando ali literalmente, né? O seu anjo da guarda, a voz mesmo, como se fosse de um ser humano, enfim, consegue ouvir nitidamente a voz de seu anjo da guarda com os ouvidos carnais até, né? Com seus, por mais sejam os ouvidos espirituais, mas vamos dizer assim, que passam nitidamente pelos ouvidos materiais, né? Então, os tímpanos, né? Então, essa pessoa que tem esse tipo de graça extraordinária, ela está tendo uma graça iluminativa. Seria assim um nível raro, né? Que muitos santos, eu diria muito poucos os santos que tinham essa graça. A maioria dos santos não tinham isso, né? Não tinham isso. Eu mesmo nunca tive, já tive uma experiência ou outra, né, com essa realidade de ter a graça de ouvir o meu anjo da guarda de forma nítida, mas digamos assim que eram em situações de urgência, de extrema urgência, né? Porque realmente é algo raro, né? É algo que realmente os próprios anjos, né, o próprio Deus, ele age de forma discreta, né? Mas pode acontecer, né, de você ter a graça de ouvir. O outro modo, que esse, digamos assim, é um pouco mais comum, né, é pela mente. Os anjos, eles nos falam mentalmente, através do nosso intelecto, nos inspirando. É uma graça de inspiração. Então, eles nos inspiram. Isso acontece muito na Santa Missa. Na Santa Missa, durante a Sagrada Eucaristia, durante aquele momento de comunhão, o próprio Espírito Santo, os nossos anjos da guarda, eles se aproximam de nós, né? O Espírito Santo ali se derrama em nós, está dentro de nós, mas os nossos anjos da guarda, eles se aproximam de nós para nos inspirar, né? Aquele momento de adoração,
né, a Santíssima Trindade dentro de nós, né? Me lembrei agora de Santa Elizabeth da Trindade, rogai por nós. Então, existe esse mistério, né? Existe essa mistagogia, né, de recebermos a inspiração do nosso anjo da guarda mentalmente, nos vindo pensamentos, nos gerando até sentimentos, certos sentimentos inspirados por Deus. É aquilo que Santa Teresa de Ávila vai falar, né? A diferença entre os gostos partem de nós, né? É a nossa busca por Deus. Aqui eu estou falando de algo mais profundo, que seriam os consolos de Deus. Os consolos de Deus é quando partem do próprio Deus para nós, né? Então, é nessa mistagogia, nesse mistério, que acontece essa graça de inspiração. Porém, esse mistério, ele é mais comum, como eu estou dizendo, do que a gente imagina. Basta você se sentar em oração, abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo agir, que seu anjo da guarda ele vai se aproximar para te inspirar, vamos dizer assim, os apelos de Deus na sua vida, naquilo que você precisa, no direcionamento que você precisa, nas dúvidas que você tem em relação à sua caminhada, ou te conduzir como vai ser o momento de oração, ou uma determinada situação, né? Então, enfim, existe uma terceira forma de que os anjos eles nos falam, né? O nosso anjo da guarda nos fala. E essa forma, eu diria que ele age constantemente, sabe? Diversas vezes durante o dia, no nosso cotidiano, que isso é bastante comum. E, por incrível que pareça, às vezes acontece do anjo da guarda ele falar com pessoas que não têm nem mesmo a vida oracional, né? Que estão distante da igreja. Quer dizer, para vocês terem noção de quão Deus é maravilhoso, né? E nos concede essa graça. É claro que quando nós temos uma vida sobrenatural, que a vida é próxima aos sacramentos, né? Quando a gente clama o Espírito Santo, quando a gente tem uma vida oracional, esse canal ele se alarga, né? O que facilita a gente escutar com mais nitidez a voz dos nossos anjos da guarda. E a terceira maneira que os anjos falam é pelo coração. Então eu falei a primeira, né, pelos ouvidos, seria por iluminação, algo muito raro. A segunda seria pela mente, que é quando nos colocamos em oração, né, mentalmente, através do nosso intelecto. Os anjos também nos inspiram, né, seria uma graça de inspiração. E a terceira forma é pelo coração. Pelo coração, através de intuição. A pessoa não escuta, a pessoa não, digamos assim, não passa pelo intelecto, mas lá no íntimo dela, ela tem aquela intuição. E que isso pode acontecer no nosso cotidiano. No nosso cotidiano, né? A gente atravessando uma rua, aí a gente tem a inspiração de voltar para casa. Uma intuição de voltar para casa. Meu Deus, eu preciso voltar para casa. Eu me esqueci do dinheiro que eu ia fazer as compras. Pronto. Você recebeu a graça aí. Seu anjo da guarda lhe conduziu, né? Ele te lembrou. Os anjos agem assim diversas vezes com a gente, né? Que é a forma que eles mais gostam, que é uma forma discreta, né? Deus, o próprio Deus, ele gosta de agir dessa maneira conosco, de uma forma discreta. Então, eu dei esses 3 exemplos aqui de 3 níveis, né, das mais maneiras formas que os anjos eles podem falar conosco, né? Eles são mensageiros de Deus. Então, como o próprio nome diz, né, o que eles nos falam são mensagens que muitas vezes, sinais que muitas vezes só você vai poder interpretar, porque o anjo da guarda é um ser pessoal, assim, claro, né? Ele não é a gente, né? O anjo da guarda, ele é uma criatura de Deus, mas ele intercede por nós desde todo sempre. E Deus, ele criou eles já pensando em você. Quando Deus criou o seu anjo da guarda, ele já pensava em mistério da Santíssima Trindade,
em você, né? Então, o seu anjo da guarda, ele adora a Deus há milhares de anos, desde todo sempre, intercedendo também já por você. Claro que nós tivemos aquela realidade da queda angélica, né? E justamente aí existe um mistério muito profundo. Seu anjo da guarda, ele não caiu exatamente porque ele tinha esse desejo oculto, né? No íntimo dele, ele tinha um desejo, a humildade de querer servir a Deus através de um ser humano. Ele não sabia que ser humano era esse, mas ele já tinha esse desejo, o desejo de servir a Deus através de um ser humano. É por isso que quando nós falamos dos anjos, o coração dele se alegra, o coração dele se enche da graça de Deus e transborda, né? Eu sei que eles são cheios da graça de Deus, mas se o anjo da guarda me revela isso agora, né? É como mensagem. Tome posse dessa graça, né? Então, continuando aqui na nossa metodologia sobre como criar intimidade com os anjos da guarda através do Santo Terço, nós vamos passar agora para o segundo nível, vamos dizer assim, né? O segundo nível, ele deve ser passado quando você já tem uma prática nesse primeiro nível, né? Como eu disse, quando você já tem esse canal aberto, esse canal alargado, para você perceber que é o seu anjo da guarda, que te inspirou tal informação, tal mensagem. Então, o segundo modo, o segundo nível de você rezar o Santo Terço, para criar intimidade com o seu anjo da guarda, eu reforço sempre, né? Se resguardar, beber um copo de água antes, um copo de água benta, né? Antes, para você poder ali estar selado pelo Espírito Santo, né? Resguardado, purificado, invocar a presença do Divino Espírito Santo, clamar Ele, né? Abrir o seu coração, né? Abrir o seu coração ao agir de Deus, né? Invocar o seu anjo da guarda, isso é fundamental, né? Se você quiser, se você puder, você pode até acender uma vela benta, honrando o seu anjo da guarda naquele momento que você for fazer isso. A vela, como o próprio nome dela diz, tem um efeito muito místico, muito poderoso dentro da nossa igreja, né? Ela nos vela, ela nos resguarda, né? O Espírito Santo, através da voz do meu anjo da guarda por inspiração, me lembra agora de São Pio de Pietrelcina, né? Que várias vezes ele entrava em batalha espiritual, mas antes dele entrar nessas batalhas contra o próprio inimigo, né? Aquele, né? Que nós não citamos o nome porque não merece o crédito, quando São Padre Pio ia lutar diretamente com o querubim decaído, a primeira coisa que acontecia era a vela se apagar. Porque a vela, a chama da vela representa vida. É uma verdadeira sarça ardente que transborda a vida ali, daquela vela, né? E existe esse mistério de que os anjos, eles nos, vamos dizer assim, né? Os anjos não, as velas, né? Elas nos velam, nos resguardam. O Espírito Santo se derrama também através da chama da vela. Então, como eu estou repassando aqui para vocês, né? Eu espero que esteja dando para vocês ouvirem. Vocês estão ouvindo com tranquilidade, gente? Deem aqui um sim ou não para mim saber se vocês estão ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir com tranquilidade? Deixa eu me ver aqui. Sim, pronto. A irmã Carla colocou aqui, a irmã Ângela também. Amém. Pois bem, então vamos aqui para o segundo momento, né, do Santo Terço, né? O segundo modo de nós criarmos mais intimidades, né, com o nosso anjo da guarda. Então, nos protegendo, nos resguardando nesse mistério, nós vamos iniciar o Santo Terço da mesma maneira, rezando o credo apostólico, né? Logo em seguida o Glória ao Pai, honrando a Santíssima Trindade, a oração do Ângelus, né?
o glória ao Pai também honrando justamente a Deus, né? A sua unidade, a sua trindade. E aí depois disso nós vamos iniciar a contemplação, né? O primeiro mistério. Vamos contemplar da mesma maneira e vamos ter a mesma parresia, né? De pedir os nossos pedidos e de pedir também que o nosso anjo da guarda nos fale, nos inspire, né? A intenção dele, o que ele deseja que nós rezemos junto com ele naquele momento. Mas aqui nós vamos entrar em um mistério de um algo a mais, pela fé. Pela fé. Nós vamos rezar a primeira parte do Pai Nosso e nós vamos pedir que o nosso anjo da guarda responda a segunda parte do Pai Nosso. Ou seja, nós vamos rezar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós vamos pedir que o nosso anjo da guarda responda: Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como é que o nosso anjo da guarda, nós vamos ouvir a voz dele respondendo? Em mistério, pela fé, né? Por intuição, mentalmente. Alguns, não sei, pode acontecer de ter a graça de ouvir. Então, você vai pedir, você vai usar o mesmo canal que você recebe para escutar o seu anjo da guarda, colocando o pedido dele. Você vai utilizar esse mesmo canal para escutar, para entrar em mistério profundo de intimidade com o seu anjo da guarda, rezar e ter a graça de escutar no silêncio. É interessante isso. É a mesmo canal, como eu digo, né, que nós utilizamos para escutar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos fala. Pronto. Pois esse mesmo canal nós vamos utilizar para escutar a voz dos nossos anjos da guarda, cantando o mais belíssimo louvor que existe, que é a oração tanto do Pai Nosso, né, quanto tanto da Ave Maria. Ave Maria é essa que tem o nome de saltério angélico, né? Justamente esse mistério. É um saltério, é um salmo dos anjos que eles repetem continuamente. Claro que tem algumas mudanças, né? Os anjos, eles honram a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, a porta do céu, de uma outra maneira como nós, né? Nós pedimos agora e na hora de nossa morte, né? Os anjos, eles intercedem por isso, por nós, seres humanos, né? Nesse momento. E eles, vamos dizer assim, exaltam Deus, a Santíssima Trindade, né? Pela graça já alcançada, porque eles já estão em glória, né? Sempre estiveram, né? Então tem esse mistério. Mas eles, como mensagem, rezam nitidamente, palavra por palavra, Ave Maria. Se nós pedirmos, né? Se nós pedirmos, os nossos anjos da guarda, eles nos passam palavra por palavra da Ave Maria, inclusive agora e na hora de nossa morte. São seres obedientíssimos, né, a Deus. E Deus pediu que eles muitas vezes, claro, nos obedecessem, servissem a cada um de nós. Não que nós mandemos nos anjos, não é isso, né? Não é isso. Eles são seres muito mais gloriosos e poderosos do que nós, infinitamente. Mas é por amor a Deus e pela humildade deles. E também eles conseguem ter acesso a prescrutar, a saber a intenção do nosso coração. Os nossos anjos da guarda têm essa graça especial que o próprio Deus deu a eles, né? É como diz em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 20, né? Que fala que um anjo
né, na parte B do versículo, diz que um anjo sabe tudo o que se passa na terra, né? Um anjo de Deus sabe tudo o que se passa na terra, né? E a igreja nos ensina que o anjo ele tem acesso, né, a prescrutar os corações. Então é uma graça que seu anjo da guarda tem. Então você vai rezar a Ave Maria, a primeira parte da Ave Maria, e vai pedir que ele responda a segunda parte da Santa Maria. E assim vai o segundo mistério inteiro, certo? O segundo mistério inteiro. O primeiro mistério. Chegou o segundo mistério. O segundo mistério, você vai contemplar, por exemplo, a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. Você vai contemplar esse mistério, né? E você vai fazer os seus pedidos. E você também vai pedir que seu anjo da guarda faça os pedidos dele, as intenções dele, que ele deseja que você reze naquele momento junto com ele, né? E aí você vai novamente rezar a primeira parte do Pai Nosso, e ele vai responder a segunda parte do Pai Nosso. Você vai rezar as Ave Marias rezando a primeira parte da Ave Maria, e ele vai responder, você vai pedir que ele responda, né, a segunda parte da Ave Maria, né? É um mistério, é intimidade, né, com seu anjo da guarda. Então, entre nesse mistério que eu estou falando para vocês, né? Como é que eu vou saber que não é invenção da minha cabeça, que é a ação do meu anjo da guarda? Através da oração e da fé. Por quê? Porque os anjos muitas vezes agem também nos nossos pensamentos, até mesmo nos nossos sentimentos. Os anjos, eles têm essa graça de Deus, os nossos anjos da guarda têm a graça de Deus de poder agir, de poder inspirar, de poder, vamos dizer, fazer fluir certas aspirações da alma. E essas aspirações da alma se manifestam como pensamentos, como sentimentos. Você vai saber que o seu anjo da guarda está respondendo o Santa Maria, porque você pediu, porque você confiou, porque você entregou, porque você abriu o seu coração. Mas é como eu estou dizendo, é um passo a passo. Para você passar por esse segundo modo de rezar, você tem que ter o primeiro modo de rezar, que é justamente onde se abre o canal do agir de Deus, né? Algumas pessoas que já têm intimidade com o Divino Espírito Santo já têm isso com mais naturalidade. Então, se você sentir no seu coração que você já pode iniciar no segundo nível, faça isso, né? É um mistério que se tem, tá? Então, todo o texto vai ser rezado dessa maneira, tá? Contemplando os mistérios, tudo isso, mas entrando nessa intimidade mais profunda com o anjo da guarda, tendo essa parresia de pedir para, entre aspas, né, escutar a voz dele, né? Que pode vir por intuição, pode ser simplesmente uma intuição no seu coração. Ele vai falar da mesma maneira que ele te inspira, que ele faz você intuir, que ele faz você perceber qual a vontade de Deus na sua vida, né? É mais ou menos, é exatamente o mesmo canal, a mesma graça, né? Então é preciso que a gente tenha bastante ali o coração aberto, né? Por isso que eu toco sempre no assunto de, antes de iniciarmos o Santo Terço, o Santo Rosário ou o Santo Terço, para esse momento de criar intimidade com o anjo da guarda, eu sempre aconselho que antes você faça orações, tanto de combate, para evitar interferências de anjos decaídos, tá? Porque isso, infelizmente, pode acontecer. Entendeu, gente? Pode acontecer, porque automaticamente, quando nós temos uma intimidade profunda, uma intimidade com o nosso anjo da guarda, profundo até mesmo, certo? Vamos dizer assim, o simples fato de você
desejar ter mais intimidade com o seu anjo da guarda incomoda demais o inimigo de Deus. Por quê? Porque quando nós temos intimidade com o nosso anjo da guarda, nós progredimos espiritualmente. Por que nós progredimos espiritualmente? De uma forma muito forte. Porque ele vai nos direcionar, ele vai nos guiar aos sacramentos. Aquilo, como eu sempre falo para vocês, uma frase que meu anjo da guarda sempre me colocou no meu coração, desde sempre me inspirou. A verdadeira misticidade é aquela que nos leva aos sacramentos. Então, a misticidade católica é aquela que nos leva aos sacramentos, ao próprio Deus. Então, e isso, claro, o inimigo de Deus não quer isso. O anjo da guarda ele vai sempre nos inspirar a Deus. Ele sempre vai barrar, vamos dizer assim, aquilo que é humano em nós, que não agrada a Deus. Ele vai sempre fluir o nosso humano, até coisas humanas nossas, mas que é da vontade de Deus. Existe esse mistério, E o anjo da guarda ele é como se fosse uma peneira aí, tá? É justamente como essa peneira que retém o que é bom, o que realmente agrada o coração de Deus. Então é importante que a oração inicial vocês invoquem o Espírito Santo, aqueles que têm o hábito de se ungir com óleo, bento, qualquer óleo, tá? Pode ser o óleo de Santa Teresinha, pode ser, enfim, o óleo de São José, o óleo de São Félix Cantálice, não importa, qualquer óleo, se for bento, ele tem esse poder, ele tem essa graça, essa unção. Você se unge, você bebe um copo d'água de bento, porque serve de purificação, serve de abertura à ação da graça de Deus, de proteção espiritual. Aqueles que têm um hábito também de utilizar o sal exorcizado, se quiser, pode colocar um pouco ali aonde você vai rezar. Tudo isso são proteções, porque nós vamos entrar em combate espiritual. Por mais que a gente queira ter intimidade com os nossos anjos da guarda, isso é maravilhoso, mas isso, como eu estou dizendo, incomoda demais o inimigo de Deus. O inimigo de Deus ele não quer isso. Então, é importante que a gente faça essas proteções, tá? E também nos abre a graça do agir de Deus, aflora em nós os dons, os carismas, e essa graça aqui é para todos nós que desejamos ser bons católicos, imitarmos os santos. Pronto, São Carlo Acutis ele tinha intimidade com o anjo da guarda dele. Santa Teresinha de Ávila, Teresa de Ávila, ela tinha intimidade sim com o anjo da guarda dela, mas ela era uma santa assim de graças extraordinárias. Santa Teresinha do Menino Jesus, que era uma santa que sim, de fato e de verdade atingiu a mais alta morada, mas ela era uma santa que não tinha graças extraordinárias aqui na Terra. Aqui na Terra, ela não tinha graças assim extraordinárias de arroubos espirituais, de êxtases. Não, ela não tinha isso. Santa Teresinha era muito simples, ela não conseguia nem fazer penitências pesadas porque o corpo dela não suportava, mas ela tinha intimidade com o anjo da guarda dela, da forma mais simples que existia, que era pela intuição. Na oração dela ela pedia, e ali ela recebia aquela intuição. Então vamos imitar o fervor, desses santos e vamos buscar ter intimidade com os nossos anjos da guarda. E agora eu vou dar o exemplo do terceiro módulo, vamos dizer assim, a terceira forma de nós rezarmos com os nossos anjos da guarda, criarmos intimidade com ele, através do Santo Terço. Você vai fazer toda essa proteção, essa abertura espiritual que eu falei, com todos esses elementos. Fique à vontade, se você se sentir à vontade, de, por exemplo,
a água benta, o óleo bento, o sal exorcizado, a vela benta. Você pode colocar também os cânticos gregorianos que exorcizam aquele ambiente. Ou então você pode colocar o Santo Ofício de Nossa Senhora, rezar ele antes, porque isso é uma oração também que agrada muito os anjos de Deus e serve de purificação, de proteção, né? Às vezes a gente, só em respirar, né, o ar do mundo, às vezes nos atrapalha da gente respirar, né, o hálito de Deus, que é o Espírito Santo. Agora mesmo, né, meu anjo da guarda me lembrou de um formador que eu me lembrei quando ele falava de Santa Teresinha, né, que Santa Teresinha descreve que na casa dela, ela que era uma santa, como eu estou dizendo, de uma pessoa discreta, ela não era uma santa de grandes arroubos espirituais, de coisas místicas, não. Ela era uma pessoa aparentemente comum. O mistério que acontecia, a santidade era dentro dela, era pela via interior. Então, pelo amor, né? A via de Santa Teresinha era pelo amor. Então, assim, ela diz, né, que sempre em casa com os pais, ela sentia assim um ar de espiritualidade. Pronto. Para você respirar esse ar de espiritualidade, seria muito bom que você rezasse o Santo Ofício, né, de Nossa Senhora, agrada o coração dela, antes de você iniciar esse momento desse texto. Mas enfim, fique à vontade, são apenas sugestões. Então, você inicia ali com o credo, tudo normal, como eu já disse, né? Aí vamos de onde é mais importante, né? Nesse sentido aqui que nós estamos dando dessa formação. Você vai fazer a contemplação do primeiro mistério, por exemplo, doloroso, Horto de Jesus, né? A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pronto, você vai contemplar aquele momento, vai entrar sim no mistério de Deus, de contemplar o seu sofrimento, a sua angústia suprema, a sua paixão, por amor a cada um de nós, por amor a você especificamente. E vai acolher essa graça, vai sim entrar nesse mistério. Mas, além de você entrar nesse mistério, você vai fazer os seus pedidos, né? Você vai ter a ousadia, a parresia de pedir, sim, faça uma intercessão naquele momento por alguém que precisa, por você mesma, né? Peça que Deus lhe renove, que Deus te dê uma efusão dolorosa, por exemplo, né? Poucas pessoas sabem, né, sobre a efusão dolorosa, pois não, além da efusão gozosa, peça a graça de ter uma efusão dolorosa, né? Ter um encontro com Deus ali, nessa mistagogia, né? De entrar nesse mistério do Santo Terço. Pois bem, você pode fazer isso. Mas além de você fazer os seus pedidos, você vai pedir que seu anjo da guarda te inspire o pedido que Deus quer que você faça naquele momento, né? Mas criando intimidade com o anjo da guarda, você o convida, o anjo da guarda, me inspire, né? Abra o seu coração, né? O mesmo canal que você recebe, né, desde sempre ali, desde sempre para aquelas pessoas que rezam o Santo Terço dessa maneira, como eu estou citando, né? Do módulo 1, do módulo 2, agora nós estamos no módulo 3. Você vai pedir que seu anjo da guarda te inspire, né? Você vai fazer seus pedidos, você vai pedir que seu anjo da guarda lhe inspire, mas você vai, além disso, iniciar um pequeno diálogo com seu anjo da guarda. Como é esse pequeno diálogo? Pelo coração, ou então mentalmente. Eu não aconselho verbalmente, não. Verbalmente pode, o anjo ele pode sim, tranquilamente, ele escuta tudo que nós falamos. Mas para não haver interferências exteriores, o mais interessante é pelo coração, né? Então, no coração você vai fazer uma pergunta. Essa pergunta pode ser muito simples, tá? Pode ser muito simples. Ela pode ser muito pessoal, ela pode ser muito importante,
ou ela pode ser até relevante para muitos, mas que para você é importante. É um diálogo pessoal, é seu com o seu anjo da guarda. Então você vai fazer uma pergunta, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que pode ser algo muito relevante para muitos, mas que para você pode ser importante por alguma razão, sei lá, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Meu anjo da guarda, o que eu devo comer agora de manhã? Por exemplo, pode ser relevante isso, né? Pode ser algo, poxa vida, para que a pessoa... Mas eu sei lá, né? Para a pessoa é importante aquilo ali, né? Ela pode pedir isso. Meu anjo da guarda, o que é que você quer que eu me alimente hoje de manhã? Algo bem simples, né? Ou você pode perguntar algo extremamente assim, de algo mais espiritual, né? Como por exemplo, meu anjo da guarda, qual a penitência que Deus quer que eu faça? Que você me inspira ao fazer nessa quaresma, por exemplo, né? É algo mais espiritual. Agora é interessante, né? Nesse primeiro exemplo que a pessoa pergunta, meu anjo da guarda, o que eu devo me alimentar hoje de manhã? Pode ser até uma penitência, né? Pode ser até uma penitência que o anjo da guarda te inspire. Como tal coisa que você talvez nem goste, né? Mas né, Jesus ali, através do anjo, te inspira que através daquele ato você vai mortificar, né, o seu paladar. É interessante como São João da Cruz, ele trata a mortificação muito mais profunda do que apenas fazer jejum ou alguma coisa assim. Ele diz assim, que quando nós, por exemplo, deixamos de comer algo saboroso, por amor a Deus, quando nós fazemos esse ato, nós estamos ali afinando, né, vamos dizer assim, o nosso espírito a poder degustar os consolos de Deus. É interessante isso, né? Um exemplo aqui que eu estou dando, tá, gente? Não estou dizendo para ninguém fazer penitência, não tô, nesse sentido aqui, né? É tempo de penitência, temos que fazer, mas aí é cada um a cada um. Então, a gente tem que ser paciente mesmo, né? Certo? Então, você vai iniciar esse pequeno diálogo, onde ele é seu, Alguém pode dizer assim, por exemplo, como tem muita gente que me diz, né? Para que eu vou querer saber o nome do meu anjo da guarda? Pois é, eu acho também da mesma maneira, que não é algo primordial, tá? Você pode perguntar para o seu anjo da guarda nesse momento, né? Do santo texto que eu estou ensinando aqui, com toda essa proteção que foi feita antes. No seu coração, anjo da guarda, qual o seu nome, né? E ele pode dizer um nome, ele pode não responder, dizer que não vai dizer, que não é preciso, entendeu? Então, aí é intimidade entre você e seu anjo da guarda, né? Entendeu? Então existe esse mistério, né? Carla Acutis, ele sabia o nome do anjo da guarda dele, né? Era íntimo do anjo da guarda, né? O nome do anjo da guarda de São Carla Acutis era Gabriel, mesmo nome, né, do arcanjo, né? Nós temos o arcanjo Gabriel, qual sou muito devoto, né? O nome do anjo da guarda do Carla Acutis era Gabriel. Sem dúvida nenhuma, o anjo dele, o Gabriel, deve tê-lo inspirado, né? As suas penitências, né? A sua vida oracional, a fazer aqueles vídeos tão bem feitos que ele fazia, até aquela ousadia de enfrentar, assim, no bom sentido, né? Mas enfrentar os pais, né? Quando, por exemplo, o pai dele diz, né? Meu filho, você quer viajar para onde? Para Israel ou para tal canto, visitar onde Jesus andou, né? E aí São Carla Acutis olhou para ele e disse, né? Pai, eu não quero visitar aonde
aonde Jesus andou. Eu quero visitar onde ele anda hoje, que é aqui, a 2 quadras de casa, na igreja, né? Então, sem dúvida nenhuma, Carla Acutis era guiado pelo anjo da guarda dele a dar essas respostas, a dar esse direcionamento. Sem dúvida nenhuma, uma criança com 3 anos se encantar pela Eucaristia e começar a fazer perguntas sobre Deus para sua babá, com certeza essa criança ela tinha ali o coração aberto, né? Para, digamos assim, aberta à ação de Deus, né? Através do anjo da guarda, inspirando ele ali, né? Então, se faça um com Carla Acutis nesse sentido, né? Se coloque como uma criança de 3 anos e se permita ser, com todo respeito a você, mas um brinquedo nas mãos de Deus, né? Senhor, me conduz da forma que tu quiseres, né? Eis-me aqui. É uma frase que eu utilizo sempre, né? Quem me conhece sabe. Eis-me aqui. Eu digo esse eis-me aqui pensando no fiat de Nossa Senhora. Faça-se em mim o teu querer, né? Então, aí você reza a primeira parte do Pai Nosso e pede para o seu anjo da guarda responder a segunda parte. E assim vai a Ave Maria inteira. Quando nós chegamos no segundo mistério, nós contemplamos o segundo mistério, né? Da mesma maneira, né? Entrando em mistagogia, em contemplação daquele mistério e tudo, sem perder o foco principal, que é Jesus Cristo e tudo, né? Mas aí você pode fazer o seu pedido e você pode, você vai pedir que seu anjo da guarda te inspire, que ele lhe fale, né? O segundo pedido que ele quer, e você vai fazer uma segunda pergunta, e aí, né, ele pode te responder, né? Eu digo assim, ele vai lhe responder, tá? Ele vai lhe responder. Agora, essa forma de você escutar é íntima, é sua, é entre você e Deus, né? Mas os anjos, eles são sempre dóceis à nossa oração. Eles nos escutam, né? Quando nós estamos falando deles, eles param para prestar atenção do que nós estamos falando. Então, é dessa maneira, né? Aí você reza todo o Santo Terço fazendo esse mini diálogos de 5 perguntas e 5 respostas, né? Que você vai obter do seu anjo da guarda, né? Então, esse seria o terceiro nível de como criar intimidade com o seu anjo da guarda, o nível mais avançado, né? Irmão Felipe, irmão Regard, né? Como alguns me chamam. E depois disso, depois que você tiver esse modo de oração, toda vez que eu for rezar o rosário, eu vou fazer dessa maneira, toda vez que eu for rezar o Santo Terço? Não. Depois disso, depois de um tempo que você já tem tirado esse terço especificamente para isso, você pode rezar o seu terço mergulhando profundamente ali na contemplação. Porque a intimidade com o seu anjo da guarda já vai existir, né? Já vai ser íntimo dele. E o que é que os resultados, os frutos desse modo oracional, o que ele gera em nós, né? O que ele gera em nós é algo que eu particularmente chamo de percepção espiritual, percepção do mundo espiritual, do seu anjo da guarda durante o dia a dia. Durante o dia a dia. Então, durante o dia a dia, você pode estar lavando um prato e seu anjo da guarda se aproximar e lhe inspirar. Como você já tem essa intimidade com ele, você vai saber que é o seu anjo da guarda te inspirando aquilo dali. Ainda assim, mesmo que você tenha 100% de certeza que é o seu anjo da guarda, aqui é um conselho meu, né? Eu tenho a graça de ser íntimo do meu anjo da guarda. Inclusive, agora há pouco nós estivemos ali na Santa Missa, né? Eu tive a graça de receber a Sagrada Eucaristia. Mas mesmo assim,
quando meu anjo da guarda se aproxima de mim e me repassa algo, eu peço para que ele reze uma Ave Maria. É uma forma, né, minha de confirmar de que realmente é ele. É um ser angélico, um ser de Deus, né? Um ser devoto de Nossa Senhora, vamos dizer assim, né? Devoto dela por quê? Porque os anjos contemplam a Deus também, né? Eles contemplam a Deus face a face, e eles contemplam a Deus face a face olhando para o coração de Nossa Senhora, né? Já falei para vocês do mistério que aconteceu, né? No sim da Virgem Maria, né? Que quando ela disse o sim, o fiat, o faça-se, o eis-me aqui, o Espírito Santo repousou sobre ela, né? Mais especificamente no coração dela. Aquelas palavras douradas que brotaram do arcanjo Gabriel entraram nos ouvidos de Nossa Senhora. E ali, através da fé, o Verbo se fez carne no coração de Maria. Ali foi a presença eucarística. Os anjos viram essa graça, né? E dali floriu lírios iluminados, orquídeas inflamadas, violetas perfumadas, né? Tulipas santificadas, né? Bromélias virtuosas, né? A mais espécie jardim de rosas, vamos dizer assim, né? Do mundo espiritual, né? E que os anjos se encheram, se transbordaram de graça, porque os anjos, eles estavam sim, desde sempre, né? Ali no céu, mas era o céu angélico. Ali eles tiveram a graça, diante do sim de Nossa Senhora, de serem a primeira vez e única e eterna, vamos dizer assim, né? De serem transportados, arrebatados para o céu dos santos. O céu dos santos é o que nos espera, irmãos, né? É um céu mais alto do que o dos anjos, né? É um céu superior aos dos anjos. São o céu dos santos, né? Por mais graça que um anjo tenha, ele contempla a Deus face a face, mas você tem a graça maior. Você tem uma graça de poder receber Jesus, comungar, se fazer um com Ele, em mistério íntimo. Os anjos ficam tudo à nossa volta, adorando a Deus, através do nosso coração. Então existe essa graça. Também é um modo de entrar em intimidade com o seu anjo da guarda. Faça esse propósito nessa quaresma, né? De entrar em intimidade com o seu anjo da guarda. É simples, é fácil? Não. Não é simples e não é fácil, né? Até para as coisas do mundo. Requer disciplina, requer grande perseverança, requer que você doe seu tempo, né? Requer dedicação, às vezes até extrema, né? Até uma dedicação assim que é bastante forte, vigorosa, né? Quanto mais para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus é que requer no mesmo nível ou até maior, né? Quantas aqui eu vou relatar uma experiência minha, né? Pessoalmente minha. Quantas e quantas vezes eu em oração, né? Quando estava passando por fortes combates espirituais, eu clamava São Miguel, fazia aquela oração de São Miguel Arcanjo. Quem me conhece sabe, rezava ali 50 vezes seguida, 100 vezes seguida, a oração de São Michele Arcangelo, né? E às vezes até de joelho e tudo e tal, rezando ali, e com a graça de... Ele não precisava nem ouvir ele, eu só queria que ele se aproximasse para poder aquele mal sair de perto de mim, vamos dizer assim, né? E essa graça não acontecia, aparentemente. Mas Deus sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Cada oração daquela dali não se perdia. Cada oração daquela era uma graça, né? Cada oração que você faz, por mais pequena que seja, mais simples, com todo respeito à sua pessoa e à minha pessoa, mas mais miserável, né?
mais mendicante, mais pequena e pobre que seja, é preciosa aos olhos de Deus. Porque tu és preciosa, tu és precioso ao olhar de Deus, né? Então, as nossas orações, né? Inclusive a igreja está nos convidando, né? Nesse tempo de quaresma, a recebermos a sabedoria que vem do alto, que se derrama aos pobres e pequeninos. Pois eis aqui um pobre miserável pecador. Sou um pequenino. Me coloco como uma criança nas mãos de Deus. Senhor, eu sou, com todo respeito, Senhor, mas eu sou o teu brinquedo. Faz de mim o que tu quiseres. Faz de mim o que tu quiseres. Pronto. Se disponha, ação do Espírito Santo. Invoque seu anjo da guarda. Se permita ser tocado pela ação dos anjos, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar esse momento de live, tá? Que bom que a irmã disse até que paz dá a ouvir o regar de amém, glória a Deus. Essa paz é a paz da Sagrada Eucaristia, a presença eucarística, é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo de conflito, nesse tempo de guerra, aí tanto espiritual a ponto de transbordar, infelizmente, no mundo físico, né? Eu vou convidar você também para ainda hoje, claro, se você estiver disponível, fique à vontade, né? A partir das 2 horas nós vamos rezar o Santo Terço. Aqui pelo Instagram também nós vamos rezar o Santo Terço em intercessão pela Rússia e pela Ucrânia, né? Essa live de agora e a live de 2 horas que nós vamos rezar hoje, né, foram inspiradas pelo meu anjo da guarda, né? Foram inspiradas também pela voz da igreja, né, em obediência à Santa Igreja. A Santa Igreja nos orienta a isso, o magistério da igreja, né? Intercedemos hoje, tirarmos hoje para esse momento de intercessão, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero ter sido útil, né, para que você possa aprender um pouco mais a ser amigo, a ser amiga ao seu anjo da guarda, tá bom? Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim seja. Amém. Crux sacra sit mihi luxi, non dracon sit mihi duxi, vade retro satana, non suad mihi vana, sunt mala quaedibas, ipsae venena bibas. San Michele Arcangelo defendus in predi contra netiae diaboli, istum presidium imperiti de Deus supplicis de precamur, duci principis militae celestis, satana aliosque spiritus malignos, e ad perditione animarum per vagator in mundo, divina virtude, inferno detrude. Amém. Que Deus abençoe, guarde e ilumine. Fiquem hoje e sempre com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado, a providência, a proteção de São José. Paz e bem a todos. Deus abençoe, gente. Paz e bem.